E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Tio Luiz com vocês para nossa aula aí de reta final de língua portuguesa, certo? Hoje eu vou estar com vocês em dois horários, né? Agora cedo com a língua portuguesa e à tarde com literatura para a gente fechar aí uma boa parte da aula de linguagens, correto? Bom, eu já vejo aí que tem muitas pessoas já, né, nos acompanhando. O áudio tá legal? Vocês estão conseguindo me escutar? Para quem estava aí com a gente já nas outras semanas, vocês estavam muito acostumados. Ah, obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, Verônica. Vocês estavam já acostumados comigo na mesa, né? Hoje nossa aula aqui é mais empolgante, viu? Vou usar o quadro aqui, a nossa lista, certo? Nessa listinha aí eu vou puxar para vários assuntos, né? De apostas nossas aqui em relação à prova de língua portuguesa. Seja nas provas objetivas, na prova objetiva quer dizer, né, com questões objetivas, seja na prova discursiva, né, com as duas questões. Né? Vamos nos focar bastante no estilo de prova da UFO. Algumas questões que estão aí são da prova da UFO de 2017, certo? Por que eu coloquei essas questões? A maioria delas da UFO, a maioria, não são todas. Porque a UFO, ela costuma, na prova de língua portuguesa, ter alguns assuntos que são cíclicos. Né? De repente, em um vestibular e outro aparece, some em um e dois, de repente eles reaparecem, certo? Muito bem, para começar, a primeira questão, né? Nós temos uma questão aqui, basicamente, de interpretação de texto. Tem muita gente que fala que a prova da UFO é uma prova de interpretação de texto, até aí está correto, mas é uma prova de interpretação de texto que necessita o que do seu leitor? Necessita também os conhecimentos sobre gêneros textuais, tipologia textual, conhecimentos sobre figuras de linguagem, certo? E conhecimentos também sobre gramática. Todos esses conhecimentos, eles vão ajudar nas questões interpretativas. Tem algumas que são pura interpretação, simplesmente isso, né? Mas nós observamos também questões que são atreladas a esses outros caminhos, correto? Bom, antes de começar aqui, deixa eu só fazer uma chamada, fazer um olá para todos, né? Tava falando aqui para ver se mais alguns estavam. Estou vendo aí o Gabriel, Isabela, Ana Laura, Julie, Frederico, Letícia Borges. Eu acho que tem mais, mas tem que baixar ali, tá? Todos os outros que eu não estou vendo aí. Um bom dia a todos vocês, tá bom? Espero aí que esses dois horáriozinhos que nós vamos ficar, né? Até as 10 horas, eu possa ajudar bastante vocês a ficarem mais seguros para fazer essa prova. Preparados, eu tenho certeza que vocês estão. Agora, nesse último momento, aquele último retoque, sabe? Sabe quando você se prepara para uma festa e aí você precisa, né, Julie? Bom dia para você também, Letícia. Vocês precisam o quê? Fazer? Nós precisamos, né? Dar aquele retoque final, sabe? Aquela maquiagem, né? Aquela penteada no cabelo direito, aquela ajeitada. É exatamente isso que nós vamos fazer nessa aula de agora. Bom, nós temos aí uma primeira questão, que é uma questão sobre interpretação de texto, né, mas que tem a ver com conhecimento sobre gênero textual. Olha só, no texto sobre o retorno de Malala Yousafzai ao Paquistão pela primeira vez desde que foi baleada pelo Talibã, o emprego das aspas em odiadores de Malala tem o efeito de. Bom, é uma questão sobre sinais de pontuação, certo? Sobre os sinais de pontuação. A UFO gosta desse tipo de questão, né? De perguntar qual é o efeito de sentido quando você utiliza determinada pontuação. Aqui no caso, é sobre o uso de aspas. Esse uso de aspas aqui, ele pode denotar muitos sentidos, tá bom? Tanto aspas quanto vírgula são um dos sinais gráficos mais maleáveis que existe, né? E tem muitas funções que você pode utilizar dentro do texto. No caso aí das aspas, você pode ter as aspas com tipo de função. As aspas, vou colocar aqui, ó, na função de fala. Quando a gente utiliza esse termo fala, é para falar que é a utilização do discurso direto. Esse assunto aqui não deixa morrer não, porque esse assunto aqui, ó, ele tem tudo a ver também com a nossa prova discursiva. Discurso direto, ou seja, inserir a fala de um personagem diretamente.
Ao invés de você colocar o travessão em a fala do personagem, você pode colocar entre aspas. Pode ser também citação, certo? Citação. Vou passar aqui alguns tracinhos, vamos lá. Pode ser também citação, quando você cita alguém, a fala de um especialista em alguma área, né? Uma frase de algum especialista. Então, citação. Lembra que a fala é um personagem que está falando com o outro, dialogando, né? É uma interlocução. Já a citação, não. Não há uma conversa com quem está sendo citado. É apenas uma citação de algo que alguém disse em outro contexto. As aspas também pode ser sinal de ironia, né? Quando você quer destacar, aí é o sentido, destacar uma palavra para que a ironia ela fique clara no registro, né? No texto escrito. Porque a ironia no texto falado, ela é muito mais tranquila de você perceber. Ela é mais tranquila também de perceber nos textos multimodais, aqueles em que você insere linguagem verbal e não verbal, chamado também de linguagem mista. Por exemplo, as histórias em quadrinhos. Lá nas histórias em quadrinhos, você tem um recurso da linguagem não verbal, ou seja, o desenho, a expressão dos personagens que te ajude a identificar a ironia. Agora, um texto que é só escrito, para você enfatizar que ali tem uma ironia, você coloca também entre aspas, certo? Outra função aqui é uma função de destaque. Essa função aqui vai depender muito de cada texto. É o que vai acontecer aqui, né? É um de destaque, né? Destaque para delimitar também algo, destacar alguma coisa, certo? Essa alguma coisa que ele pode destacar pode ser, por exemplo, o uso do português na norma popular, né? Uma função aí mais voltada para o não formal, certo? Ou seja, o uso de uma gíria, você coloca lá entre aspas para mostrar para o seu interlocutor que você sabe que aquilo não pertence à norma culta da língua portuguesa, correto? Então, a função de destaque, de delimitar, certo? Bom, mas pegando o texto aqui em si, essas aqui são as principais funções, tá bom, pessoal? As principais funções do uso das aspas. Olha só, muitos paquistaneses acreditam, questão 1, né? Muitos paquistaneses acreditam que a mídia local e internacional promovem a jovem ativista de forma exagerada e desnecessária. Observe que nesse primeiro período, o autor está se referindo aos paquistaneses, dizendo que eles, né, muitos deles, estão acusando a mídia local e internacional de promover a ativista Malala, certo? Partidos de direita afirmam que a campanha para promovê-la é a prova de que há um lobby internacional por trás de tudo isso. Observe que aqui o uso das aspas, a gente não chama de citação mesmo, porque a citação é importante que ela seja pelo menos uma frase, né? Ou seja, uma frase para você falar que é a citação. A pessoa disse isso, então uma sentença completa, com sujeito e predicado. Aqui nós temos expressões, palavras. Aí você observa o quê? Que o texto está em terceira pessoa, o uso de verbos como acreditam, afirmam. Tudo isso aí demonstra o quê? Que o autor ele não quer se comprometer, ele não está querendo dar a sua opinião. Ele está deixando o quê? O texto de forma expositiva, expondo um lado uma versão, né? Um lado da história e o outro lado da história, sem se comprometer. Isso é reafirmado nos próximos períodos. Olha só, os defensores da ganhadora do Nobel da Paz acusam os odiadores de Malala de campanha de difamação contra ela. Gente, odiadores de Malala não é o autor que está falando sobre isso, né? É o outro grupo, o grupo de direita. Até que a mentalidade das pessoas mude, olha só, esse trecho aqui parece que, enfim, ele vai dar opinião. Argumentam. Opa! Esse verbo aí, ó, argumentam, significa o quê? Que ele está, de novo, reforçando o seu caráter expositivo. Ele não está se comprometendo. Até que a mentalidade das pessoas mude, argumentam,
a jovem não poderá viver em sua terra natal de forma permanente. Ou seja, pessoal, por isso que eu falei que o conhecimento que a gente tem sobre a tipologia textual, os gêneros textuais, tudo isso também te ajuda a interpretar, por exemplo, uma questão de pontuação, certo? Só para efeitos aqui, né? Deixa eu apagar esse umzinho aqui. Só para efeitos, lembra que tipologia textual são os tipos textuais, é basicamente uma forma, né? Que você coloca o gênero, né? Um gênero pretenso ali. Então, acontece, por exemplo, nós temos essa tipologia aqui, né? Que é a do texto narrativo. Tipologia, tipos, né? Tipos narrativos, ou seja, são aqueles textos que utilizam narrador, personagem, tempo, espaço, tudo isso para contar um enredo, né? Para ter um enredo, certo? Você tem, dentro dos tipos narrativos, vários gêneros. O romance, o conto, a crônica, o relato, correto? Nós temos ainda o tipo descritivo. Descritivo, né? Que são aqueles que servem para descrever alguma ação, descrever alguma cena, né? Descrever um ambiente, descrever um personagem, ou seja, o tipo descritivo normalmente não é um texto único, né? Normalmente ele está ali, como é que fala? Ele ajuda a compor outros gêneros e outros tipos. Por exemplo, você tem um romance. Em alguns trechos do romance você tem o tipo descritivo, correto? Então pode ser que a UF coloque um texto ali de 3 parágrafos, né? A tendência é que não tenha um único texto como era antigamente para 10 questões, agora eles têm um textinho para cada questão, para cada uma das 8 questões objetivas, né? E aí pode ser que seja um texto de 3 parágrafos e um dos parágrafos é descritivo, o resto não. Então você tem que prestar atenção nesse pequeno detalhe. Mas sobre texto especificamente descritivo, a gente lembra, por exemplo, do relatório. Diferentemente do relato, ó, relato ele é um texto narrativo, você narra alguma coisa, principalmente que aconteceu na sua presença, com você ou com outras pessoas. Já o relatório ele é técnico, né? Serve para você fazer o quê? É fazer uma descrição sobre alguma coisa, sobre algo, correto? Muito bem. Pessoas, nós temos ainda o tipo injuntivo. Tipo injuntivo. Esse aqui, ó, a gente pode também traduzi-lo como um tipo instrucional, né? Instrucional. Ou seja, tipos instrucionais, injuntivos, ou seja, que serve para instruir alguém a alguma coisa, certo? As bulas de remédio, né? Os textos de orientação como manual, né? Manual de instalação, né? Edital de concurso público, a boa parte deles é injuntivos, dizendo o que você deve ou não deve fazer, por exemplo, na hora de fazer o vestibular, correto? E aí você sabe lá, por exemplo, qual a cor da caneta que você pode utilizar, né? Quanto tempo você vai ter de prova, ele está te orientando, né? Isso é um texto instrucional. E aí nós temos também o tipo dissertativo, certo? Dissertativo, que é dividido em 2 partes, correto? Quais são essas 2 partes que o dissertativo ele é dividido? Aliás, pessoas, o tamanho da letra tá legal ou vocês acham que precisa aumentar um pouquinho? Se precisar aumentar um pouquinho, aumenta. Até esqueci de ver isso com vocês, né? Se tiver legal, a gente permanece assim. Tá ok? Então tá bom, Ana Laura. Obrigado, viu? Obrigado, Sofia. Então tá ótimo. Eu tô adorando. Eu tô longe aqui do computador e tô enxergando tudo. Olha que beleza, né? Quando os cabelos brancos eles vão aumentando, a gente fica preocupado com esses problemas, sabe? Visão, né? Audição. Muito bem. O dissertativo ele se divide em 2 tipos, né? O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Argumentativo. Bom, ambos os textos aqui, eles vão explorar teses, defesa de teses, correto? Defesa de opiniões. A diferença é que o expositivo, o autor não se compromete, enquanto que no argumentativo, a opinião é do autor, né? Então, vou colocar aqui, ó, opinião, não, melhor, tese,
do autor. Tese do autor. Enquanto no expositivo, você tem teses distintas. Não é do autor, pode ter mais de uma tese, certo? Aqui no caso nós vemos um texto com duas teses, né? Quem argumenta que a Malala estava recebendo, né, estaria recebendo a devida atenção que ela merece, e outros que falam que essa atenção é exagerada. Então, existem duas opiniões divergentes e o autor ele não se posiciona. Se fosse um texto argumentativo, teria a tese do autor, teria a opinião do autor. Vocês percebem ali que naquele último período, simplesmente porque ele colocou entre vírgulas, isoladamente, o verbo argumentam, isso daí tirou qualquer chance do texto ele ser dissertativo, argumentativo, do tipo, né? Certo? Muito bem, então vamos lá, questão número 1. Fizemos essa revisãozinha aqui sobre tipos, acredito que vai cair alguma coisa sobre eles, seja uma questão inteiramente de tipologia ou questão focada num tipo só. Então, beleza. Questão número 1, nós temos como resposta a letra D. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem ali, né, o uso da vírgula na expressão odiadores de Malala, é para indicar que o autor não quer se comprometer, para ele continuar com a sua visão imparcial, porque o expositivo ele é mais ou menos isso, a intenção dele é a imparcialidade, né? A letra A, por que não pode ser letra A? Aludir de forma pejorativa aos partidos de direita? Não, né? Até porque você observa que o recurso da ironia, o recurso do sarcasmo, a crítica direta à direita ou à esquerda não é feita no texto ao longo dele. Então, não dá para afirmar que é pejorativo. Letra B, destacar uma expressão coloquial usada por paquistaneses. Gente, essa expressão não é exclusiva de paquistaneses, né? E C, delimitar palavras ditas por entrevistados. A gente poderia ficar tentado a usar a letra C, mas a gente tem que falar o efeito específico, né? Não é simplesmente uma questão de estrutura textual, de estrutura gramatical, né? Por isso que não é simplesmente delimitar palavras ditas por entrevistadores. Até porque eles nem estão nomeados aqui para você entender que são pessoas entrevistadas de fato. Ele está se referindo à direita e à esquerda como instituições, né? Como falas gerais de uma instituição, não de uma pessoa específica, certo? Então, por isso, letra D, correto? Muito bem, vamos então à questão número 2. Vocês perceberam que na primeira questão eu li primeiro o enunciado e depois eu fui para o texto. Nem sempre essa estratégia ela vai ser assim, ela vai te dar diretamente o que você precisa na questão. Nem sempre vai te direcionar bem. Mas em boa parte das vezes sim. Por exemplo, na coluna publicada no jornal Folha de São Paulo em outubro de 1996, a informação sobre o abandono da literatura pelo escritor Raduan Nassar. O abandono da literatura pelo escritor. Essa expressão aí, deixa eu colocar aqui, o abandono da literatura pelo escritor. Por que eu estou destacando esse trecho? Porque você vai interpretar o que foi o abandono na visão do autor. Né? Qual foi a opinião dele, qual foi a justificativa do autor, né? Raduan Nassar. Não o autor que escreveu esse texto aí, o Frias Filho, né? Frias Filho. Certo? Olha só, vamos lá. Letra A. Desculpa, vamos ler o texto, né? Por que Raduan Nassar parou de escrever? Essa pergunta, com ares novelescos, continua um enigma inexplicado. Depois de se preparar por 20 anos, a consagração veio junto com a estreia do lançamento do romance Lavoura Arcaica, 1975, seguido de outro êxito atordoante, a novela Um Copo de Cólera. No auge de uma carreira recém-começada, as traduções de vento em popa, quando seus leitores antecipam proezas ainda maiores que estavam por vir, de repente o escritor paulista anunciou, quando ele falou assim, aí a fala do autor, aí a fala do Raduan Nassar, anunciou que passava a arar outras terras, trocava a literatura pela agricultura. Ou seja, nas
no finalzinho do último período aí, né, a partir do verbo anunciar, é que você vai ter o quê? Que você vai ter exatamente o abandono da literatura pelo escritor Raduan Nassar, certo? E aí ele está perguntando sobre isso, né? Como que foi essa informação? A letra A fala, foi transcrito sobre a forma do discurso indireto introduzido por um verbo de dizer, que pode ser considerado sinônimo de declarar. Sim, verbo de dizer, o que que é? É verbos em que o narrador normalmente introduz a fala de personagens, certo? Ou de forma direta ou indireta. Porque lembra que o discurso direto é quando tem a fala do personagem transcrita assim como teria acontecido na realidade. Quando é discurso indireto, é a fala do narrador, certo? Que está falando pelo personagem. Muito bem. Então, o que acontece? Por isso que a letra A está correta. Foi transcrito de forma indireta, certo? Né? Olha só, anunciou que passava a arar outras terras, trocava literatura pela agricultura. Beleza? Aliás, vamos pegar essa questãozinha aí, né? É uma questão muito típica da prova discursiva também. A passagem do discurso direto para o indireto e vice-versa. Porque nas questões discursivas tem muito questões de reescrita, né? Ou pede para você pegar uma sentença que está, uma frase, um trecho do texto que está na linguagem oral, coloquial, informal e passar para a norma culta da língua portuguesa com um grau de formalidade maior, né? Acontece esse tipo de questão de reescrita. Também de reescrita, substituindo uma palavra por outra e fazendo as adequações necessárias. Acontece muito isso quando pede, por exemplo, para você substituir uma conjunção, por exemplo, conjunção se pela conjunção caso, né, e fazer as devidas alterações, porque aí vai alterar alguma coisa naquela oração, naquele período, certo? A mesma coisa acontece aqui, discurso direto e indireto. Bom, lá no texto estava escrito assim, né? Olha só. O escritor, eu vou pegar dessa parte aqui, ó. Então, a resposta letra A, beleza? Vou colocar de vermelho as respostas aqui, para ficar bem destacado para vocês. Ó, essa primeira letra D, né? Letra D. E aqui a resposta letra A. Então, vamos ver aqui na resposta da número 2 sobre o discurso direto e indireto. Então, o que nós vamos ter? O discurso indireto que já está presente no texto. Certo? Como que está esse discurso indireto? Esse discurso indireto está assim. O escritor paulista anunciou que passava a arar outras terras. Outras terras, trocava a literatura pela agricultura. Literatura pela agricultura. Correto? Bom, isso aqui está no discurso indireto. Marcas do discurso indireto, né? É importante que a gente saiba as marcas, as características, porque pode ser uma das perguntas discursivas ou análise de questões que não são discursivas. Olha só, nós temos, por exemplo, o uso de uma conjunção integrante, né? Depois do verbo. Anunciou que, disse que, falou o que, perguntou sobre. Aí já muda, né? Mas normalmente é a conjunção que, certo? Olha só. E aí, olha só esses tempos verbais. Passava, pretérito imperfeito. Trocava, pretérito imperfeito, certo? Do indicativo. Isso daqui são marcas, certo? Nós não temos, por exemplo, o uso de sinais de pontuação para destacar a fala, certo? Como aconteceu aqui. Olha só.
Se eu passar isso daqui para o discurso direto, como que ficaria? No discurso direto, ficaria assim, ó. Vou colocar do lado de cá, ok? Ó. No discurso direto, ou seja, a fala do personagem ficaria assim, ó. 3 pontinhos. O escritor... Tem preguiça de escrever, hein, gente? O escritor paulista anunciou. 2 pontos. Certo? 2 pontos. Eu poderia colocar entre aspas a fala dele, eu poderia colocar com travessões, ok? Vou colocar aqui com travessão. Travessão. Ele falou que passava a arar outras terras. Está no pretérito imperfeito, porque o narrador ele não vai colocar o mesmo tempo verbal do seu personagem. Se tiver no pretérito imperfeito ou perfeito, significa que o autor, né, o autor da fala, ele disse isso no presente. Então, ele disse, passo a arar outras terras. Passo a arar outras terras. Ponto. Troco a literatura. Troco a literatura pela agricultura. Olha que simples. Pela agricultura. Simples, né? Então, numa questão discursiva, principalmente, essa passagem ela sempre ocorre. É claro que aqui eu coloquei de uma forma didática, né, para explicar como, mas é lógico que numa questão discursiva, se pedir para fazer essa passagem, você vai fazer uma pequena introduçãozinha, né, colocando o quê? Que a referida passagem do discurso indireto para o direto deveria ficar assim, ou deve, desculpa, deveria não, deve ficar assim. Aí você coloca 2 pontos, né, e faz exatamente o que a gente fez aqui, né? Faz essa transcrição, essa reescrita. Ok? Muito bem. Dúvidas por enquanto, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Bom, agora em relação à letra B. Foi relatada sem marcas linguísticas que permitam distinguir as palavras do escritor das palavras do autor do texto. Ele está falando que o relato da fala do Raduan Nassar não teve marcas linguísticas que permitisse você separar o que o autor falou, o autor deste texto, e o outro autor, que é o Raduan Nassar. Não. Isso aqui é marca linguística, né? Quando ele usa, por exemplo, os verbos de dizer, que é o anunciou, declarou, informou, que. Então, isso é uma marca linguística, por isso que está incorreto. Letra C, foi transcrita diretamente. Não. Foi transcrita indiretamente. Olha só. Embora não seja possível identificar as marcas formais comumente usadas nessa forma de discurso relatado. Olha só, é interessante isso daqui porque eu vou comentar sobre uma questão de literatura. Normalmente a prova da UFO, as bancas, né, de literatura e português, elas não se dialogam. É tradicional. Ou tem outros vestibulares, como a FUVEST, por exemplo, é comum, né, eles dialogarem. Então, pode ser que tenha uma questão de literatura em português, português em literatura, mas na banca da UFO isso não é muito comum. Mas se fosse comum, por exemplo, no livro A Cor Púrpura, é um livro todo feito, a narrativa toda é em forma de cartas, correto? Um romance epistolar. A personagem principal, que é a Cílie, ela escreve muitas vezes o discurso direto, sem as marcas linguísticas típicas do discurso direto. A gente só sabe que é discurso direto pelo contexto, né? Às vezes por estar isolado por vírgulas, às vezes, né? Mas ela não coloca entre aspas a fala da Shug, a fala do Albert, na maioria dos casos, você só entende pelo contexto. Lendo, você vai entendendo. Ah, essa fala não é dela, é do outro, né? Bom, então é isso. Então, fiquem atentos a isso, porque o discurso direto, dependendo do texto, ele pode não seguir as regras da norma culta. Isso aqui são regras, 2 pontos, travessão, né? Às vezes isso é abandonado e você só compreende que tá escrito na forma direta sem o uso desses recursos linguísticos. Muito bem. E letra D foi relatada indiretamente, beleza, foi relatada indiretamente.
sem que as regras gramaticais para esse fim fossem seguidas adequadamente pelo autor do texto. Não. Elas foram seguidas, como falei para vocês, né? O verbo de dizer e a conjunção integrante. Correto? Muito bem, pessoal. Um minutinho, beleza. Agora, a questão número 3, nós temos um textinho um pouquinho maior, né? Bom, o primeiro texto ali, então, que a gente já leu, né? É um texto mais expositivo. Esse segundo texto aqui, nós temos um texto mais de caráter opinativo, né? A gente pode dizer que é um texto dissertativo argumentativo do tipo, porque o autor ele dá a opinião, certo? Porque ele fala assim, essa pergunta com ares novelescos continua um enigma inexplicado. Gente, ele está dando a opinião dele, ares novelescos, né? Ou seja, de uma novela, né? Com vários capítulos que não termina. Depois de se preparar, a consagração veio junto com a estreia. Beleza. No auge de uma carreira recém-começada, as traduções de vento em popa, quando seus leitores antecipam proezas ainda maiores que estavam por vir, de repente o escritor. Você observa que ele tá se colocando o tempo todo como opinativo de não entender isso, né? De dando opinião de como que isso aconteceu, que absurdo. É a mesma coisa dele estar dizendo isso. Olha, é um absurdo tudo isso, é inexplicável. Ou seja, isso é opinião. Agora, esse próximo texto aqui é uma crônica. Já vou adiantar, né? Ela é uma crônica, até porque o enunciado fala sobre isso, né? Que é uma crônica. Narrado na primeira pessoa do singular, a crônica parte de um evento corriqueiro, ou seja, um evento cotidiano. Isso é característica do gênero crônica, que está dentro aqui dos tipos narrativos. O narrador, ele discorre algo que aconteceu com ele ou com outro, mas é um evento cotidiano, normal, né? Sem muitos... sem nada grandioso, certo? Por isso, por exemplo, vou fazer de novo uma ligação ali com a literatura, por isso que O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos, né, apesar do título estar escrito Outros Contos, nem todas as narrativas ali podem ser vistas como contos hoje em dia. Alguns podem ser vistos como crônicas, porque a ênfase é muito grande sobre alguma coisa cotidiana, corriqueira, trivial, certo? Bom, mas vamos lá. No texto, a função metalinguística da linguagem é evidenciada em qual fragmento? Opa, vamos lá. Vamos relembrar aí o que são essas tais funções da linguagem, né? Essas funções da linguagem, a UFO cobra muito, muito mesmo. Bom, vou pegar aqui a canetinha azul. Ah, tá aqui no meu bolso hoje. Bom, quando a gente fala de função, quando a gente fala da função ou funções, nós temos 6 funções, certo? A primeira aí, eu vou colocar a primeira que já está no texto, que é a função metalinguística. Metalinguística. E aí, qual que é o foco dessa função metalinguística? O foco é o próprio código. O próprio código. Atenção. A função dela é apresentar, falar do próprio código. Por exemplo, se eu tenho um texto, né, uma crônica, e eu falo do próprio ato de fazer essa crônica, de escrevê-la, eu estou usando a metalinguagem, a função metalinguística. Se eu estou numa peça de teatro e, de repente, eu falo sobre o ato de fazer o teatro, de encenar, em algum momento eu demonstro que tudo aquilo é uma encenação, então eu tenho uma metalinguagem. Nos filmes, o filme que fala sobre o próprio filme, eu também estou fazendo um exercício de metalinguagem. O poema que fala sobre o próprio ato de fazer poema. Aí você lembra muito de A Rosa do Povo lá em literatura, em que o Carlos Drummond de Andrade ele utiliza bastante o recurso da metalinguagem. Correto? Bom, então essa é a função metalinguística e tem nessa crônica a gente vai encontrar daqui a pouco. Nós temos também a função fática. Fática. Quando diz fática, ela tem a ver com o foco em testar o canal de comunicação. Testar o canal é aquela que serve para introduzir, continuar, encerrar um diálogo. Por isso que ela é de testar o canal. De vez em quando eu estou utilizando essa função fática, perguntando, está tudo ok? Alguma dúvida?
né? O fato de eu chegar aqui e dizer um bom dia, tudo isso daí é o uso da função fática. Então, normalmente, você não tem um texto inteiramente na função fática. Isso é muito difícil acontecer. Por quê? Porque ele serve para introduzir, né? Por exemplo, um telefone, um alô, já é o uso da função fática, para desenvolver, né? Você está me entendendo? Você está escutando bem? Né? Ou seja, é testar o canal o tempo todo, né? Para que a mensagem ela esteja chegando para o seu interlocutor e que ela continue sendo compreendida, certo? Nós temos também a função conativa. Atenção, não é conotativa não, viu, gente? É conativa. E aqui nós temos as funções que têm dois nomes, né? Conativa ou apelativa. E a função e o foco dela é no quê? Na persuasão, né? É a função da persuasão. Ou seja, a intenção de quem utiliza a função conativa ou apelativa, até como o próprio nome diz, apelar, é para convencimento, para convencer a outra pessoa sobre alguma coisa. Daí, né, a gente chega a textos que são argumentativos. Os textos argumentativos utilizam muito a função conativa apelativa, né, para persuadir, para tentar convencer alguém de alguma coisa. Atenção, eu citei o exemplo dos textos dissertativos argumentativos, como, por exemplo, o texto de opinião ou artigo de opinião que cai na prova de redação, né? Mas pode cair também, a conativa apelativa pode ser, por exemplo, um texto informal, certo? Desde que o autor ele queira te convencer de alguma coisa. Pode estar também na função publicitária, no texto publicitário. Por quê? Porque lá no texto publicitário eles vão tentar te convencer a comprar aquele produto, né, numa campanha para você aderir, né, o slogan, a mensagem principal daquela campanha, certo? Ou seja, a função conativa apelativa ela tanto pode estar em textos formais como informais. Nós temos também a função referencial, também conhecido como função denotativa. A gente sabe que quando a gente fala de denotação ou linguagem denotativa, é aquela no sentido real. Lembra que esse D de dicionário aqui, se você for ao dicionário, a primeira palavra que vai aparecer, o primeiro significado, vai ser o sentido real, certo? Referencial ou denotativa, então, o foco dela é na informação. Na informação. Como assim? Bom, a intenção aqui é dizer tudo aquilo conforme aconteceu, ou explicar uma tese, explicar uma teoria para as outras pessoas, certo? Isso daí, por exemplo, é muito utilizado no artigo de divulgação científica, por exemplo, né? Em que o foco principal é informar, é fazer com que o outro entenda sobre uma determinada teoria científica ou uma descoberta científica, certo? Então, o que acontece? A função referencial, com foco no referente, na verdade, o foco principal dela, em relação ao texto, é na informação, certo? Nós temos ainda a função emotiva, ou também chamada de expressiva, emotiva ou expressiva. Essa aqui o foco é o eu. Vou colocar o eu aqui entre aspas. Por quê? São textos que configuram muito aquela vontade da pessoa, né, do próprio autor, dizer muito sobre ele mesmo. Por isso é um texto de caráter mais subjetivo, certo? Aí nós encontramos muitas poesias, nem todas elas têm função emotiva, mas a maioria sim, em que o foco está muito presente no eu, ou seja, se você encontrar muito a primeira pessoa, aliás, né, a primeira pessoa aqui ela é obrigatória e na referencial a terceira pessoa, tá bom? Então é obrigatório, nas letras de canção, né, em alguns momentos do relato, porque o relato ele utiliza o tipo narrativo e a função emotiva e expressiva ela é muito comum quando o relato ele é em primeira pessoa, certo? Bom, por último, a menos caível, não sei se pode dizer dessa forma, menos caível, né? Essa palavra não existe, mas a que menos tem probabilidade de cair, mas pode cair, né? Precisa relembrar. Vou apagar aqui direitinho. Ó. E a última que é
a função poética. Função poética. Quando a gente fala de função poética, o foco vai ser na estética. Estética. Ou seja, o autor do texto ele está mais preocupado em como apresentar o texto, né? Ou seja, a escolha das palavras, a escolha do formato, né? Por isso que nós temos aí, por exemplo, nas poesias, principalmente as poesias mais tradicionais, aquelas que usam verso fixo, você pode ter duas funções aí coexistindo. A emotiva, porque está utilizando muito o foco no eu, primeira pessoa, e a função estética, porque há uma preocupação ali do autor com a apresentação, né? Em como que essa mensagem vai chegar, mas no que diz respeito à imagem, né? Vista, a estética vista pelo seu interlocutor, correto? Bom, se o texto tiver as duas, emotiva e poética, então predomina a emotiva. A emotiva ela sempre vai predominar sobre a estética ou a poética. Tem função conativa e persuasiva ao mesmo tempo que tem a poética. Qual que predomina? A conativa apelativa. Ou seja, todas elas sobressaem a poética, porque a poética é mais a estética do que a mensagem em si, certo? Muito bem, pessoas. E aí nós vamos para a questão, né? E é um perigo dizer isso para vocês, não é um perigo. A gente vai ler o texto, eu não quero que vocês abandonem o texto, mas nem a pau. Mas dá para a gente responder essa daqui sem voltar ao texto. Olha só. A resposta correta é a letra B, que diz assim, ó. Dali para frente, todos os eventos estariam 15 segundos atrasados da entrega desta crônica ao meu último suspiro. Essa expressão, da entrega desta crônica, ou seja, ele tá escrevendo uma crônica e está falando da própria crônica. Então, isso daí é a função metalinguística, certo? O uso da função metalinguística. Então, resposta correta, letra B. Vamos ler o texto e entender direitinho, né? O que é essa função aí? Questão 3, letra B. Vamos lá? Olha só. Parado com a colher suspensa sobre a bancada de aço inox, o sujeito atravancava minha passagem. Ia enfiá-la no pote de ervilhas, arremeteu, pousou-a na bandeja de beterrabas, levantou uma rodela, soltou-a, 2 gotas vermelhas respingaram no talo de uma couve-flor. Fosse mais para trás, lá pela travessa do agrião, eu poderia ultrapassá-lo e chegar aos molhos a tempo de colocar azeite e vinagre antes que ele se aproximasse. Mas da beterraba aos temperos é um passo, e então seria eu a atrapalhar sua cadência. Segundo a etiqueta não escrita dos restaurantes por quilo, a ultrapassagem só é permitida se não for reduzir a velocidade do ultrapassado, o que seria equivalente a furar fila. Tudo é movimento, dizia Heráclito. O mundo gira, a lusitana roda, anunciava a televisão. Só eu não me mexia, preso diante da cumbuca de grãos de bico com atum. Fiquei irritado. Aquele homem hesitante estava travando o fluxo de minha vida. Dali para frente, todos os eventos estariam 15 segundos atrasados da entrega desta crônica a meu último suspiro. É uma crônica, né? Que ele mesmo já disse que é crônica, publicada ali no jornal Estadão, com o título A Zona do Agrião, né? Gente, ele usou basicamente o sentido denotativo literal de zona do agrião, ou seja, estava na região onde que tinha o agrião de verdade e não no sentido figurado, que é o mais utilizado, para a zona do agrião como a zona de um enorme prazer, né? De uma enorme vontade de se dar bem, uma zona do agrião, né? Muito bem. Então, ali realmente a gente vê que a metalinguagem está neste trecho, certo? E como é corriqueiro, como é costumeiro, quer dizer, costumeiro numa crônica, o fato de ser uma ação corriqueira do dia a dia está aqui presente. Ou seja, o simples fato de um cara ele estar numa fila de um self-service e ali ele ser um pouquinho atrapalhado pelo o rapaz, né, que está à sua frente, que está demorando um pouco para se servir, certo? São eventos corriqueiros que muitas vezes o leitor se identifica no seu próprio cotidiano, ele faz reflexões acerca disso, às vezes essas reflexões elas são profundas e às vezes não. Aqui a reflexão profunda é de que
a gente cada vez mais está preocupado com o tempo perdido, né? Tipo, nossa, esse tempo aqui que eu perdi aqui, eu poderia estar fazendo isso, já poderia estar entregando aquilo, né? Como ele falou, são segundos que ele está chorando, reclamando, né? De forma exagerada. Bom, então é isso. Letra B, que tem a entrega da crônica. Os outros não. Os outros estão descrevendo trechos da própria crônica, mas que não gera essa função metalinguística, não está falando do próprio texto. Na letra D, quando ele fala tudo é movimento, diz Heráclito, isso aí não é metalinguagem porque ele está citando um texto exterior. Qual que é o nome disso? Você citar outro texto, você fazer referência a outro texto. O nome disso daí é intertextualidade, tá certo? Então, lá na letra D, você tem um caso de intertextualidade, ou também conhecido como caso de referência, referenciação, um texto referenciando outro, certo? Muito bem. Pessoas, vamos lá para o número 4? Na seção 3x4 do meu site, Milor Fernandes, do seu site, quer dizer, Milor Fernandes escreve sobre alguns de seus amigos, dentre eles a atriz Fernanda Montenegro. Assinale o recurso em torno do qual o texto sobre a atriz foi construído. Ou seja, ele construiu a partir de qual dessas figuras de linguagem? Opa, figuras de linguagem, né? Bom, ele quer saber se vai ser através do eufemismo. Agora aqui eu vou colocar todas as alternativas para a gente assinalar, para ajudar aqui a relembrar o que é cada uma dessas figuras de linguagem, né? Ó, então a letra A é o eufemismo. A segunda, antítese. A terceira, metonímia. E a última, metáfora. Muito bem. O eufemismo, a gente vai tentar relembrar isso daqui em poucas palavras, né? O eufemismo, ele é a figura do abrandamento. Opa, aqui, ó, suavização. Quando você tenta suavizar uma expressão que pode soar grosseira, né? Ou ofensiva, ou forte demais para o interlocutor. Um dos exemplos de eufemismo mais comuns que tem é sobre morte, né? Quando a gente fala assim, o fulano não resistiu, você está usando um eufemismo, né? Infelizmente não, tipo, agora o fulano de tal está nos braços do pai, né? Ou seja, um eufemismo. Eu gosto muito de dar um exemplo de eufemismo em relação aos deputados, né? Quando um vai se dirigir ao outro naqueles debates acalorados e fala assim, o senhor faltou com a verdade. Ou seja, para suavizar o termo mentira. Você chegar na pessoa e falar assim, você está mentindo, né? É forte. Você chegar e falar assim, você está faltando com a verdade, dá uma suavizada, né? Que tipo, você não estava tão comprometido assim com a questão de dizer exatamente as coisas como elas foram. Tá vendo que até essa expressão toda que eu utilizei, esse texto todo, é um eufemismo, é uma suavização, um abrandamento. A antítese é a figura de colocar ideias opostas, né? Ideias opostas. Essas ideias opostas aí é apenas um jogo de palavras, né? E uma não anula a outra. Isso é importante na antítese. Gosto de citar o exemplo daquela música do Lu Santos que diz: não haveria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Ou seja, tem luz e escuridão que são situações que são ideias opostas, som e silêncio que são ideias opostas. Ele tá falando, né, numa questão filosófica ali, que a gente só conhece uma coisa pelo seu lado oposto, né? Só sabemos que existe som porque existe o silêncio, existe o seu lado oposto. A metonímia, que é a figura em que você troca, figura de troca ou de substituição do todo pela parte. Do todo pela parte. Ou o contrário também. Como assim? Ao invés de você falar, por exemplo, que você tem 10 vacas, você fala, eu tenho 10 cabeças de vaca. Eu tenho 10 cabeças. Você está falando da parte da vaca, né? Ao invés de falar dela inteira.
Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, um dos seus primeiros poemas, né? Se chama Poema das Sete Faces. Tem uma das estrofes que ele diz mais ou menos assim, né? Subo ao bonde e tem muitas pernas. Pernas, pernas, para que tantas pernas, meu Deus? Pergunta meu coração. Ele está falando de pernas no bonde, mas não é literalmente só pernas, né? Ele está falando das pernas das mulheres, né? Que está chamando a atenção dele. É uma parte do corpo que está chamando a atenção, certo? Então é a troca do todo pela parte, que pode acontecer nesse sentido, né? De um ser, você falar de uma parte ao invés de falar dele todo. E pode ser também no sentido de substituição, como marca pelo produto, como a gente já sabe, né? Colgate, Gillette, ao invés de você falar creme dental e lâmina de barbear, certo? De o autor pela obra, né? Como, por exemplo, estou lendo Machado de Assis. Você não está lendo o autor, você está lendo a obra do autor, certo? E por aí vai. E a metáfora, que é o quê? Uma comparação implícita em uma afirmação. Uma afirmação. Como assim? Bom, você afirma algo que a primeiro momento é estranho, esdrúxulo, certo? Mas depois você observa que a intenção ali é fazer uma comparação, não está direta, né? Por exemplo, vocês são flores no meu jardim. Estou fazendo uma afirmação, mas vocês não podem ser flor porque vocês não fazem fotossíntese, né? Vocês não têm esses recursos aí. Vocês não têm raízes literalmente plantadas na terra, não tem isso. Então, o que você tem ali? Uma comparação implícita. Vocês são maravilhosos, são lindos, né? Lindos e lindos, cheirosos, cheirosas, né? Que agradam a partir do momento que você está ali presente, sabe? Então, nesse sentido. Então, isso é metáfora. A gente vai perceber que no texto aqui, o autor, para se referir a Fernanda Montenegro, usou muito a metáfora. Por exemplo, olha só. Fernanda é tudo o que sobrou do que sempre me ensinaram. Aí continua, né? O verbo ser muitas vezes é utilizado na metáfora. E aí ele fala, Fernanda é a sombra dos 40 graus, a sombra. Procurem o gesto no vocabulário. Olhem, Fernanda, estão todos lá. Sua vida é um palco iluminado. Olha as metáforas, gente. E ela é a sombra dos 40 graus. A vida dela é um palco iluminado. À direita, as gambiarras do perfeccionismo. À esquerda, os praticáveis do impossível. Em cima do urdimento geral de uma tentativa de enredo a ser feito todas as noites, toda a vida. Atrás, os bastidores, o mistério essencial. Embaixo, o porão que torna viáveis os mágicos e onde faz tanto tempo se ocultava o ponto. Em frente, o diálogo, que é uma fé e comove montanhas. Ele está falando o quê? Fazendo uma metáfora da Fernanda Montenegro como se ela inteira fosse o teatro, como se ela inteira fosse a televisão, como se ela inteira, ela, quanto pessoa, fosse uma instituição, né? Seja no caráter físico, seja também no caráter de importância. Então, tudo isso ele fez utilizando essas metáforas, certo? Muito bem. Gente, nas questões de língua portuguesa, a probabilidade de cair figuras de linguagem respinga mais pelas figuras de efeito de sentido ou figuras semânticas. Porque figura de linguagem pode ser de construção, ou seja, mexe alguma coisa na gramática, né, na construção sintática, e também pode ser figuras de som, né? A literação, a sonância, onomatopeia, paronomásia, aquelas que são de som, né? E como é que fala? Agora, e as de sintaxe, né? O hipérbato, né? Que é inversão. Você tem a figura do polissíndeto, que é a repetição de uma mesma conjunção. O assíndeto, quando há ausência de conjunções. Então, observe, são figuras de construção sintática. A UF não costuma colocar muito. Como a prova tem muito caráter de interpretação, coloca muitas de figura de sentido. Então, só para relembrar algumas delas aqui, né, que elas são possíveis, né, elas são caíveis, nós temos outras. Por exemplo, o que seria o contrário do eufemismo? Você vai ter a hipérbole. Hipérbole, né, que é a figura do exagero. Enquanto uma suaviza, a outra exagera, certo? Então, essa daqui é do exagero. Quase morri de fome, é um exagero.
A antítese tem uma figura também que utiliza a oposição de ideias, que é o paradoxo. O paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é fundir opostos. Ela não dá para explicar em pouquíssimas palavras, não. Fundir opostos numa ideia absurda, numa ideia ilógica. Certo? Gosto muito de usar um exemplo de uma música da Marisa Monte, que diz assim: mesmo triste eu estava feliz. Opa! Tristeza e felicidade são opostos. Ele fundia esses opostos. Ele falou que a pessoa estava feliz mesmo estando triste. Opa, isso não se bate, né, gente? É uma ideia absurda. Diferente da antítese, que você podia falar assim: enquanto eu estava com você, eu estava triste, quando terminamos, eu fiquei feliz. Beleza. Ideias opostas, mas antitéticas, né? Antítese. Agora não, o paradoxo diz que mesmo triste você estava feliz, né? A queda da Legião Urbana. Mudaram as estações, nada mudou. Ué, se mudou, como assim nada mudou? Alguma coisa mudou, pelo menos as estações, né? Muito bem. Em relação como é que fala? A uma outra figura aqui, nós temos o pleonasmo. Pleonasmo, que é a figura do reforço de uma mesma ideia. Reforço. Vi com meus próprios olhos, por exemplo, né? Ou seja, a ideia já está explícita. Quando você fala ver, você vê com os olhos, né? Quando você fala enxergar, é com os olhos. Você fala, enxerguei com meus olhos, né? A música do Chico Buarque, né? Todo dia ela acorda sempre igual. Me sorri um sorriso pontual. Ué, a pessoa sorri, sorriso. Não sorri outra coisa, não sorri a orelha, né? Então, é um pleonasmo, certo? Bom, eu estou citando alguns exemplos aqui porque é importante, né? Com poucas palavras assim a gente consegue relembrar e assinalar a questão correta lá no caso, né? Mas vamos lá. Gente, eu converso muito, né? Converso muito. Já estamos com 1 hora de aula, praticamente. Olha só que coisa. Bom, agora a questão número 5. Questão número 5. Em relação aos recursos de coesão usados na construção do texto, é correto afirmar que, quando a gente fala recursos de coesão, né, nós temos aqueles recursos, né, a resposta correta aqui, já para eu já começar, é a letra B, né? O que são esses recursos de coesão? Você vai ter um dos recursos que se chama de anáfora. Anáfora. Esse recurso aqui, né, ele serve para retomar algo no discurso, né? Foi escrito ali, você vai retomar. O nome disso é anáfora. É muito utilizado como anáfora, por exemplo, os pronomes relativos, né? O que costuma ser utilizado para anáfora, o qual, a qual, também. Os pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, é o que está aí, né? É o isso, isso. Atenção, isso, esse, essa. Segunda pessoa do pronome demonstrativo. O aquele e aquela também. A diferença é que aquele e aquela, eles vão retomar algo que está mais distante, mas ele retoma, certo? Outro recurso anafórico é a utilização de sinônimos, sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Hiperônimos, etc. Nossa, professor, o que é isso, né? O que é? Sinônimo todo mundo sabe, né? É uma palavra de sentido semelhante, parecido. Então, quando você tem a palavra feliz e alegre, são sinônimas. O hipônimo é quando você tem
uma expressão, aí nós vamos falar de expressões, né? O hipônimo é quando o termo ele é sinônimo, você reduz ele. Por exemplo, se você falar, por exemplo, se você utilizar primeiro assim, ó, o maior país da América do Sul, beleza? Você utilizou isso lá no início do seu texto. Depois, para retomar o maior país da América do Sul, você utiliza o Brasil. Ou seja, isso é um hipônimo. Você usou um sinônimo daquela expressão, só que reduzido, menor. Ou o contrário, né? Se você utilizasse, por exemplo, o termo... primeiro você utilizaria o termo Estados Unidos. E depois você utilizaria como sinônimo a maior economia do planeta. É uma expressão maior, que remete, né, que faz referência aos Estados Unidos. Então você utilizou um hiperônimo, correto? Muito bem, então esses são recursos anafóricos, né, de retomar algo que já foi dito anteriormente. Beleza? O outro recurso é o que nós chamamos de catáfora, né? Recurso coesivo da catáfora. Vamos lá. Ficar musculoso aqui de apagar esse quadro. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. E a outra é a catáfora. Catáfora. Já a catáfora, ela, ao invés de retomar alguma coisa, ela vai antecipar, né? Antecipar algo. E aí não são muitos os recursos catafóricos, não, né? Normalmente, o recurso catafórico mais utilizado é o pronome demonstrativo da primeira pessoa. Isto, esta, este, seguido de quê? Seguido de 2 pontos, né? Então, esse normalmente é o recurso. Ou também palavras que não dizem muita coisa, palavras muito neutras, né? Como algo, né? Coisa. Tenho uma coisa. Não está dizendo muita coisa, né? Então você vai antecipar algo, essa coisa. Tem uma coisa a dizer, 2 pontos. Você não disse ainda aquela coisa, então você tem a figura ali, né? Desculpa, o recurso catafórico. Mas vamos então aqui ao texto, porque ele está falando utilização do recurso coesivo. São vários, né? Vamos lá. A Amazônia em chamas, a censura voltando, a economia estagnada e a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas, do império da cafonice que nos domina. O cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura, acha que pode tudo, não há ética que caiba a ele, enganar é ok, agredir é ok. Gentileza, educação, delicadeza para um convicto e ruidoso cafona é tudo coisa de maricas. O cafona fura filas, canta pneus e passa sermões. Despreza a ciência porque ninguém pode ser mais sabido que ele. O cafona quer ser autoridade para poder dar carteiradas. Quer bajular o poderoso e debochar do necessitado. Quer andar armado, quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor. Atacam como hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar, apesar de tudo que está acontecendo. Porque só o bom gosto pode salvar este país. A gente vê que é um texto carregado de ironia, porque talvez o assunto em pauta era sobre ser chique ou ser cafona. E aí ela aproveitou o cafona para dizer tudo sobre os problemas, né, de determinadas pessoas aí que são agressivas, que desdenham da ciência, né? Muito disso. Então, o que acontece? Quando ela usa essa expressão, é sobre isso que a pessoa quer falar, né? Ou seja, sobre a cafonice e a honestidade, porque o que foi dito anteriormente, existe algo mais brega do que o rico roubando, algo mais chique do que o pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar, apesar de tudo que está acontecendo, né? Ou seja, ela usou aqui o recurso chamado de anáfora, retomou algo a partir do isso, né?
Agora, na letra A, por que está incorreto? A economia estagnada é retomada no uso da expressão dar carteiradas. Não é a mesma coisa, né? Quando ele usou a expressão dar carteirada, ele não está retomando nada, né? Letra C, apesar de tudo, na penúltima linha, retoma o que a autora denomina como Império da Canfonice, né? Olha, o apesar de tudo, ele retoma, na verdade, uma ideia de que existem muitos problemas, aí já está no campo da ideia, da interpretação. Há muitos problemas, como é que fala, mais importantes do que você se preocupar com cafonice ou com ser chique. E a letra D, o porquê na última linha explica que o país precisa do bom gosto dos cafona. Porque só o bom gosto pode salvar esse país. Não. Se você fosse levar o texto tudo ao pé da letra, poderia ser a letra D, né? Mas não. Na verdade, ela está sendo irônica, a ironia, né? Utilizando termos aí mais da moda, né? Para tentar reverter aí numa espécie de argumentação, certo? Bom, então é isso. Questão número 6. Na questão número 6, vai trabalhar com variação linguística, algo que nos últimos anos tem crescido muito na prova da UFO. Variação linguística. Variação linguística. Que é o quê? Caramba! Que é algo natural da língua. Toda a língua varia de acordo com o tempo, ou seja, daqui a 100 anos as pessoas não estarão falando da mesma forma que a gente fala hoje, né? Com a passagem do tempo, algumas palavras elas deixam de ser utilizadas, algumas expressões elas mudam o sentido, né? Essa variação também ocorre devido a outros fatores, como local, como região, é uma variação que a gente chama de regionalismo, né? A cada região, um agrupamento de pessoas utiliza palavras e expressões diferentes de outras. Em relação à classe social também, nós temos variação, ou seja, uma classe social que está num movimento, né? Uma convivência maior com eles mesmos, eles têm formas de falar diferente, formas de usar a língua diferente, né? Ou seja, o rico, né, o classe média e os pobres, eles normalmente têm variações devido à classe social deles. E também a escolarização. Então, quem tem um alto grau de escolarização tem a tendência a saber utilizar mais a formalidade, e quem tem menos escolarização a não saber usar muito a escolaridade. A linguagem culta. Bom, e aí nós temos o trecho aí de uma música da Carol Conká. Tem que ter um acento aí nesse Conká, né, para ficar parecendo Conca, né, Carol Conká. Que todos aí adoram ela, né, as músicas dela. Carol Conká é uma rapper brasileira reconhecida por canções que exaltam a mulher. No refrão de Me Garanto, de sua autoria, a forma tô. Opa, só está falando do verbo estou, que está escrito como tô. Apenas isso, viu, pessoal? Então, foca no tô. O tô é a mesma coisa de estou. Certo? E aí a letra A fala assim, representa uma inadequação ao grau de formalidade exigido pela letra da canção. Gente, numa canção se exige formalidade, nós temos aí, tem liberdade de expressão, ok? Existe liberdade poética, né, para que o autor ele utilize uma maneira mais formal ou informal, tanto faz, né? A maioria das músicas populares, elas utilizam mais a maneira informal. Em raros casos, você tem a linguagem mais formal. Eu lembro daquela música lá do Alceu Valença, né? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Gente, concordância perfeita. Tu, conjugado com o verbo vir, né? Vens. Eu já escuto os teus sinais, né? O pronome possessivo teu concordando com tu. Nossa, perfeito, né? Formal. Perfeito no sentido gramatical. Letra B. Caracteriza uma variedade linguística estigmatizada, o tô. Já que no Brasil o rap está associado a comunidades socialmente marginalizadas. Isso aqui é uma armadilha, muitos marcariam a letra B. Porque pensa assim, não, o rap já é estigmatizado, logo a linguagem utilizada lá também é. Mas calma, calma, calma. Esse tô aqui, gente, vamos lá.
somente as pessoas que estão em comunidades carentes usam o tô? Gente, até nas altas classes sociais, pessoas de todo o Brasil, eles costumam utilizar essas reduções, né, em alguns termos, em algumas palavras. Ao invés de falar estou, fala tô. Estou aprendendo alguma coisa. Ao invés de falar está, fala tá. Ao invés de falar para, fala pra. Ou seja, são reduções muito comuns na língua coloquial de forma geral. Não é específica, estigmatizada, vista de maneira pejorativa. Não, né? É comum. Então tomem cuidado, porque é somente referência ao to. Letra C, desmistifica a dicotomia entre a fala e a escrita. Por que desmistificar? Porque normalmente as pessoas usam to, mesmo estando em situações de formalidade, né? Você vai lá numa palestra, o cara ultra mega foda, né? Conhecidíssimo, e ele fala muito bem a língua formal, mas em algum momento ele fala to, né? Então, ou seja, desmistifica essa dicotomia. E aí, na hora de escrever, a gente escreve estou, mas fala tô. Então, desmistifica a dicotomia entre a fala e a escrita, visto que que figura em um gênero que apresenta um meio de produção sonora e uma concepção discursiva gráfica. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? É um texto que, ao invés de na letra da canção a autora ter colocado estou, onde que está? Eu não estou brincando. Ela colocasse eu não estou brincando, mas na hora de cantar ela cantaria não estou brincando. Ao invés de fazer isso, o que ela faz? Ela desmistifica, coloca apenas a forma assim como ela fala na escrita. Certo? Letra D, indicia a inclusão de uma variante típica da fala informal, a norma padrão, visto que figura em um texto escrito formal. Não é um texto escrito formal, não é um indício da inclusão dessa variante na linguagem padrão, não, né? Apenas ela está colocando como que seria a mesma forma como ela fala. Então, letra C. E a 7, essa 7 aqui, eu fiquei na dúvida. Tem alguns aí que são alunos que já estão com a gente há mais tempo, né? E outros não. Os que estavam há mais tempo, eu acho que eu já resolvi essa questão com vocês. Mas eu quero chamar a atenção justamente, novamente, né? Sobre a reescrita, né? Que pode cair tanto na prova objetiva quanto na discursiva. Olha só a 7. O último quadro da tirinha apresenta um uso pronominal bastante comum na modalidade oral do português brasileiro, independente do grau de escolaridade, da região ou da classe social do falante. Assinala a alternativa que apresenta o uso pronominal equivalente à modalidade escrita e cujo registro seja formal, ou seja, a reescrita de acordo com a formalidade, de acordo com as regras gramaticais. E aí essa forma está aqui, né? Quais as chances da senhora avaliar ele com carinho e compreensão? As pessoas na norma, na maneira informal de utilizar a língua, utilizam bastante o quê? O verbo, né? E acompanhando o verbo, um pronome pessoal do caso reto, ele ou ela. Avaliou ela, como é que fala? Isso aí acontece o quê? Muito na fala, mas de acordo com a norma gramatical, você deve utilizar pronomes oblíquos para acompanhar verbo, né? Esse é um dos problemas. Então, originalmente está assim, né? Quais as chances da senhora avaliar ele com carinho? Bom, tem um desvio da norma culta aqui, que já foi corrigido em todas as questões, em todas as alternativas, que é a utilização aqui, ó, da forma contraída, né, na contração aqui, do D mais A, que é o dá. O D mais A, o dá, ele não pode ser utilizado quando a expressão seguinte, a palavra seguinte, for sujeito. E aqui é sujeito, né? Aqui nós temos duas orações. Quais as chances, que é a mesma coisa de quais são as chances, né? Então aqui, ó, aqui nós temos o verbo ser implícito. Quais são as chances? E aqui a segunda oração.
a senhora avaliar ele com carinho. Então, aqui nós temos um sujeito. Quem avaliar? A senhora. A senhora, não é da senhora. Você pergunta para o sujeito, ele não vai ter essa. Para o verbo, você não vai ter como sujeito da senhora. Então, de acordo com a gramática, DA ou DO, se a expressão seguinte for sujeito. E aí, na reescrita, gente, a gente vai ter que avaliar uma coisinha aqui, ó. O uso do pronome pessoal do caso reto, então, não deve ser utilizado na norma culta. Você deve utilizar pronomes oblíquos. Quais são os pronomes oblíquos da terceira pessoa? O, a, e as variações do o e do a, que é o lo, lá, no e na. Ou você pode usar o lhe ou o lhes. O que diz a regra? Quando que eu vou saber se eu posso substituir o ele, né? Que aí, no caso, se refere ao livro, certo? Porque no quadrinho anterior ela falou assim: sim, senhora, esse é o meu resumo do livro. Quais as chances da senhora avaliar o livro com carinho? Ao invés de repetir essa expressão avaliar o livro, foi utilizado ele, para evitar a repetição. Mas aí, o que eu vou utilizar no lugar do ele? O lo, o no ou o lhe? Bom, vamos lá. Há uma regrinha, né? O verbo aqui, ó, avaliar, deixa eu pegar aqui uma outra caneta azul, deixa eu ver se ela está boa. O verbo avaliar, ele é um verbo transitivo direto. Ixi, já está ruim. Verbo transitivo direto. Quem avalia, avalia alguma coisa, avalia alguém. Muito bem. Se o verbo ele for transitivo direto, você somente pode substituir pelo o ou o a. Então aqui, ó, só pode ser para verbo transitivo direto. Agora, se o verbo for transitivo indireto, aí você pode substituir pelo lhe ou lhes, certo? Então, de acordo com isso, a frase deverá ficar assim, né? Quais as chances de a senhora... Aí, vamos lá. O verbo avaliar, eu vou ter que colocar com o. E não pode colocar o verbo no infinitivo, né? Avaliar, fazer, pedir, mais o. Senão ficaria avaliar-o, avaliar-o. Né? Estranho. Para evitar essa estranheza, perde o R e ganha o L. Então, avaliá-lo. Quais as chances da senhora avaliá-lo com carinho? Certo? Por isso que a resposta correta... Qual que é essa resposta aqui? Letra D, né? Letra D. Por isso que a resposta correta é a letra D. Eu vou dar um exemplinho aqui para vocês de quando que a gente vai usar o lhe, certo? É isso que vocês vão perguntar, não é? Não é verdade? Dá um exemplo aí de quando utiliza o lhe como verbo transitivo indireto. Na maioria das vezes, na verdade, vai ser um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, ó. Vou colocar aqui uma frase original, ó. Pediu uma ajuda ao vizinho, certo? Pediu uma ajuda ao vizinho. Aqui nós temos o verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa, correto? Quem pede, pede alguma coisa é verbo transitivo direto. O que é esse alguma coisa? Uma ajuda. Lembrando que o verbo transitivo direto tem como complemento uma sentença, né, que não pode ser introduzida por preposição. Uma é artigo, não é preposição. Então, aqui você vai ter um objeto direto, certo? Quem pede, pede alguma coisa, uma ajuda. Mas quem pede pode pedir alguma coisa para alguém ou a alguém, certo? Então, esse a alguém é ao vizinho. Então, esse daqui é o objeto indireto, certo? E aí, passando aqui, ó, substituindo, né? Você substitui o objeto indireto pelo pronome lhe, ficando assim, ó. Pediu-lhe, ó, pediu-lhe uma ajuda. Permanece a mesma classificação aqui. Porque esse lhe, gente, lembra do seguinte: o lhe significa a mesma coisa de a ele ou a ela, para ele ou para ela, com ele ou com ela. Ou seja,
Esse lhe aqui é sempre uma preposição mais o pronome ele ou ela, certo? Muito bem. Agora a questão número 8, para a gente finalizar aqui as questões objetivas. Bom, publicado em uma revista de vulgarização científica, o texto foi produzido com o objetivo de quê? Que termo vulgarização significa para popularizar, né? Para levar ao público, né? Esse termo vulgar, do latim, significa o povo, povão, né? Muito bem. Isso é característica, gente, do gênero chamado texto de divulgação científico. Científica, quer dizer. Texto de divulgação científica. E aí, pessoal, eu quero que vocês, quando tiverem, eu não sei se vocês já tiveram aula de redação, eu acho que não, né? Agora na reta final, mas quando vocês estiverem lá revisando para a prova de redação, são 10 gêneros, né? Existe uma probabilidade alta da UFO ela usar o conhecimento que você tem sobre esses gêneros específicos e te cobrar as características gerais desse gênero na redação, certo? Na redação. Então, dá uma relida nas características assim, com bastante carinho. Nesse daqui, ó, publicado em uma revista de vulgarização científica, o texto foi produzido com que objetivo? Não precisa nem ler. Qual que é o objetivo de um artigo de divulgação científica? Letra A, informar sobre uma descoberta de uma evidência que confirma uma das principais teorias sobre imigração dos homens para o continente americano. Certo? Ou seja, a principal característica do texto de divulgação científica é informar. Informar utilizando quais recursos? Utilizando recursos que permitem ao leitor compreender termos técnicos, por exemplo. Ele pode muito bem utilizar um termo técnico e depois te explicar em outras palavras, utilizando comparações, né? Para que você consiga entender. Por exemplo, tem texto de divulgação científica que fala, por exemplo, sobre o aumento de pesquisas que revelam o aumento das queimadas na Amazônia, por exemplo. E aí, o que acontece, pessoal? Para tentar para as pessoas entenderem o tamanho que é da devastação, eles costumam colocar o quê? Uma área equivalente a 100 campos de futebol. A pessoa, nossa, é muito, tem um campo de futebol, é grande e tal. Ou seja, utiliza o termo técnico científico, não sei quantos quilômetros quadrados de área, o que equivale a 100 campos de futebol. Isso é característica de um texto de divulgação científica, certo? Bom, não vou ler os outros não, porque eu falo demais, né? Eu queria pelo menos resolver uma questão aqui discursiva com vocês, né? Bom, a questão 10, deixa eu só pular no 9 rapidamente, essa aqui eu vou mais comentar por causa do tempo, olha só. A 10 está falando assim, ó, retire do texto 2 características linguísticas que permitem classificá-lo como artigo de divulgação científica. O texto está assim, ó, a preferência pela mão esquerda ou direita provavelmente é resultado de um processo complexo que envolve fatores genéticos e ambientais. O novo estudo, fruto de uma colaboração internacional, é a maior análise genética focada em canhotos da história. Ou seja, a pessoa vai divulgar aqui o resultado de uma pesquisa, né? Vai utilizar os dados da pesquisa, ou seja, isso é uma marca linguística, e esses dados eles são traduzidos e comparados. Olha só, utilizou dados de 1,7 milhão de pessoas extraídos do banco como UK Biobank e a empresa privada 23andMe, a minha pronúncia é horrível. Comparando os genomas de destros, canhotos e ambidestros, a equipe descobriu que há 41 pares de bases ligados à chance de uma pessoa ser canhota e 7 relacionados a ambidestros. Ele usou um termo ali científico, pares de bases. E aí ele fala, um par de base é, grosso modo, ou seja, assim, mais ou menos, né, sendo bastante não específico, mais ou menos, uma letrinha do DNA, A, T, C ou G. Cada gene contém as instruções para fabricar a proteína. Uma mudança em uma única letrinha do gene é capaz de mudar a sequência de tijolinhos que constrói essa proteína e, por tabela, sua função. Ou seja, o que os geneticistas encontraram foram 41 letrinhas de DNA que aparecem só em pessoas canhotas. Daí até saber o que exatamente essas letrinhas mudam é outra história. Muito bem. Então, nós temos várias características aí do artigo de divulgação científica. É um estudo, né? Ou seja, a divulgação de um estudo, a divulgação de uma pesquisa, né? A citação de dados
e esses dados para explicar o que é o termo mais popular. Essa comparação, essa tradução entre conceito técnico e o popular, certo? O emprego da terceira pessoa, ele é super importante aí, né? Muito bem. Agora, a letra B, então vocês viram que tem muitas características, então na sua resposta, coloca só duas, ele te pediu só duas. Gente, no segundo dia, o dia das questões discursivas, é um dia extremamente corrido. Você tem redação e ainda tem, mas quantas questões? 22, né? Se não estiver enganado, 22, 24 questões discursivas. É muita coisa, gente. É muito cansativo. Não dá para você ficar fazendo rascunhos na prova de literatura, de português, de história, geografia. O rascunho você vai deixar para as questões de exatas e a redação, porque senão não dá tempo. E aí, na lata, você vai utilizar qual estrutura? Você vai sempre fazer a sua resposta como se fosse uma mini dissertação, certo? Retire do texto duas características linguísticas que permitem classificá-lo como artigo de divulgação científica. Aí você fala, o texto acima, ou o texto em questão deve ser classificado como artigo de divulgação científica, pois apresenta as seguintes características. E aí você já coloca duas, né? Porque senão você vai perder tempo, você vai colocar várias. Se você for no gabarito, você vai ver que ele está enorme, mas é porque está te indicando várias possibilidades de resposta. Então, vá direto ao ponto, né? Mesmo fazendo essa introduçãozinha. Não coloca mais de uma característica não, porque você precisa continuar. E a letra B fala o seguinte, quais os sentidos no texto gerados pelo emprego do diminutivo nas palavras letrinhas e tijolos? O sentido é o seguinte, você observa que ao usar letrinha e tijolinhos, ele não está utilizando o diminutivo em sua função original, que é apresentar um objeto, alguma coisa no sentido diminuído, né? Menor. Não. O que está sendo utilizado aí é na tentativa de explicar uma linguagem técnica de forma lúdica, de forma que o público, de modo geral, consiga compreender. Então, a estratégia de utilização do diminutivo, né, em ambos aí, é de atingir o máximo possível de pessoas leigas. Correto? Muito bem. E voltando aí na questão 9, as tais questões de reescrita. Eu estou tranquilo aqui porque a gente fez lá nas provas objetivas uma questão de reescrita. Daquele jeito, né? A letra A não precisa de introduções, não. Você apenas reescreve, né? Por exemplo, aqui eu vou pôr aqui a 9, letra A. Na 9A, ele pediu o seguinte, para você reescrever essa passagem, pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas, substituindo as palavras sublinhadas por outras de sentido equivalente. Quando a gente fala palavras de sentido equivalente, a gente fala palavras que são sinônimas, certo? E aí vai ficar mais ou menos como, né? O pretensamente, de pretensão, uma coisa aqui no sentido de hipótese, hipotético, né? Por exemplo, supostamente, né? Olha só, você vai lá e já reescreve normalmente. Não precisa colocar aspas, porque é reescrita, né? Você vai lá, hipoteticamente, sem culturas. Lembra que culturas autóctones são aquelas que já viviam naquele lugar, né? Hipoteticamente, sem culturas autóctones. Estou me perdendo aqui. Taxadas de desenvolvidas. Desenvolvidas. Acho que ficou clarinho, né? O azulzinho. Mas olha só. Aqui você apenas fez a substituição por palavras sinônimas, né? Ditas, ou seja, no sentido de taxada, referenciada, certo? Julgadas, reputadas, como se fossem culturas que ali estivesse. Ou seja, o texto ele tá fazendo uma crítica, né? Que os governos, desde a época lá da colonização, eles tacam fogo na floresta, né? Botam fogo na floresta com a desculpa de que ali não vive ninguém, né? Ali não tem ninguém com cultura, né? Ninguém com
nativo dali que desenvolve alguma coisa como se não tivesse ninguém, certo? Então é isso. Agora a letra B, explique por que tanto o enunciado é fogo no texto 1 quanto governar é produzir incêndios no texto 2 apresentam mais de um sentido no contexto em que foram empregados. Muito bem. Como eu avancei um pouquinho da hora, e eu sei que em literatura vai dar tempo de eu fazer isso com vocês, eu vou fazer rapidamente, assim que a gente introduzir a aula, eu já vou deixar no quadro aqui a resposta, né? A construção dessa resposta da letra B para a gente trabalhar rapidamente, tá bom? Mas é bem pouquinho no início da aula de literatura, certo? Gente, alguma dúvida, algo que eu possa responder? Vocês conseguirem compreender aí de modo geral quais são as nossas apostas aí para a prova de língua portuguesa? Bom, de nada, eu que agradeço. Só um detalhezinho antes de eu partir é o seguinte. Nossa, obrigado, viu, Ana Laura? Questões sobre conjunções, certo? Conjunções, dá aquela revisadinha, né, em tabelas sobre o significado de cada uma das conjunções, né? Dá aquela revisada porque normalmente também costuma cair na UFO, tá bom? Até a próxima aula então. Obrigado a todos vocês, tá bom? Davi, Verônica, Sofia, tá? Um abraço, boa próxima aula para vocês, bom almoço e até 2 da tarde, né? 2 da tarde. Abraço.